Olá pessoal, estamos novamente aqui para comentar sobre unidades de medidas. As unidades de medida, existem diversas unidades de medida no nosso universo, tais como as distâncias, onde as unidades são medidas em milímetros, centímetros, metros e quilômetros, que nós usamos assim como os nossos números, a contagem dos números, né? Nós usamos o que a gente chama de base decimal. Então, se eu juntar 10 unidades, eu vou ter uma dezena. Se eu juntar 10 dezenas, eu vou ter uma centena. Se eu juntar 10 centenas, eu vou ter um milhar e assim por diante. Quando nós estamos falando em milímetros, eu tenho 100 milímetros, 1 centímetro. 100 centímetros, 1 metro. 1000 metros, 1 quilômetro. Estou usando outra razão, né? Estou usando a razão da centena. Em tempo, eu uso a razão da sexagesimal. Então, eu tenho 60 segundos, eu tenho 1 minuto. 60 minutos, eu vou ter 1 hora. Em computação, isto não é diferente. Em computação, nós temos o que a gente chama de a menor unidade dentro da computação, que é o bit. O bit ele vai representar dois estados dentro de um computador. O 1, quando ele recebe energia, isto é, quando a energia está presente no computador, então o bit recebe 1, ou ele recebe o 0 quando a energia não está presente. Então eu tenho 1 para ligado, 0 para desligado. Então, assim como os outros sistemas de unidade, as outras unidades, o bit tem dois estados. Quando eu junto 8 bits, eu formo um byte. Assim como eu junto 10 unidades, eu tenho uma dezena nos números arábicos. Em computação, eu junto 8 bits, eu vou ter 1 byte. É convenção, não tem como fugir disso. E aí, quando eu junto 1024 bytes, eu formo um kilobyte, que é representado pela letra K maiúscula e a letra B maiúscula também. Quando esse B não for maiúsculo, eu estou tratando de kilobits e não kilobytes. Mas isso é uma outra conversa, não é para agora. Então, eu juntei 1024 kilobytes, eu vou ter 1 megabyte. Notem que 1 megabyte também é representado por M e B maiúsculo. Assim, para 1024 megabytes, 1 gigabyte ou 1 GB. E 1024 gigabytes, 1 terabyte ou 1 TB. Obviamente, como as outras unidades, eu tenho outras representações acima de terabyte, né, que é o peta, logo em seguida do tera, e depois as outras unidades, que também não vamos entrar no mérito agora. Tá? O que vocês precisam saber é cálculos, conversões, ou melhor, até terabytes. Muito bem, como é que se faz essas conversões? Essa aqui é uma regrinha que se usa, bem interessante. Então, toda vez que eu estou indo de baixo para cima, isto é, de uma unidade menor, que é o byte, para uma unidade maior, que nesse caso é o terabyte,
eu vou dividir o número. Por exemplo, quanto é 2 milhões de bytes? 2 milhões de bytes, então eu vou dividindo até chegar aonde? Na unidade, e aí eu vou ter o gigabyte. Agora, quantos bytes eu tenho em 1 gigabyte? Então eu vou descer, né? Eu tenho o gigabyte aqui em cima e vou ter que chegar no byte. Então eu tenho que descer. Eu vou então multiplicar por 1024. Vamos ver isso na prática, como é que acontece. Olha o exemplo. O exemplo é o seguinte: quantos bytes cabem em um pendrive de 2 gigabytes? Então, eu tenho o valor, que é gigabyte, e eu tenho que chegar a byte. Então, eu vou descer na escala. Segundo a nossa tabela, descer na escala é multiplicar por 24. Então, vamos ver como é que fica o cálculo. Eu tenho, então, o primeiro degrau, eu tenho gigabyte e eu tenho que descer para megabyte. Então, eu pego os 2 giga, que é do problema, e multiplico por 1024. Eu vou ter 2048 megabytes. E assim eu vou multiplicando até chegar em bytes, até chegar na última unidade, certo? Logo, a resposta seria um pendrive de 2 gigabytes, cabe 2.147.483.648 bytes. Essa seria a resposta. Com isso, eu espero ter elucidado um pouco mais essa matéria que eu coloquei lá, que não é, obviamente, o target, né, o alvo de vocês em administração, mas toda vez que a gente vai trabalhar com computação, nós temos que saber estas conversões. Então, boa noite, até um próximo encontro.